Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 8 de abril, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa e vamos lá, pessoal. Ibov. E aí, pessoal, Ibov segue naquela mesma região, 126, 126 e 500, né? É um ponto que ele tem segurado ali há bastante tempo, desde que ele chegou aqui lá em janeiro, por volta do dia 20. Toda vez que ele testa essa região do 126, 126, 600 tem tido reação, tá? Movimento bem travado aqui nos últimos dias, né? Nas últimas semanas. Então, desde o dia 12 de março, ele está totalmente lateral, né? Não está fazendo muita coisa. Só que conforme a gente já tem comentado, enquanto ele não perder 126 mil, 126.500, né? Essa região de fundos anteriores, essa faixa verde aí que nós marcamos nos fundos, é um ponto de suporte, tá? O problema é que ele está segurando suporte, mas não está rompendo ali os topinhos anteriores. E aí a gente vê um mercado totalmente travado, né? Então, se você perguntar o que eu acho ali de Ibov, ainda é um gráfico lateral que está reagindo no suporte. Agora a gente tem que ficar de olho no teste aí dos 129.600, né? É a primeira resistência ali de curtíssimo prazo. Vamos ver se ele rompe para cima desse 129.600. Acima do 129.600 tem um próximo ponto de atenção ali no 131.800, 131.900. E aí, rompendo esse 131, vai lá para testar o 134. Da mesma forma, se ele não rompe a região de topos anteriores, mas vem perdendo a região de fundos anteriores, muito cuidado ali com compras, né? Porque aí o índice, o Ibovespa, tende a buscar a região dos 123 mil como um próximo suporte, tá? Então, Ibovespa lateral, região de suporte 126, 126.500 segue ali sendo uma região firme onde o preço tem reagido. Vamos acompanhar os próximos dias ali para ver como que o Ibovespa vai se desenvolver, tá? Gráfico do dólar, WDO FUT, vamos lá. Opa, deixa eu até apagar os desenhos que eu fiz agora cedo ali na nossa sala de day trade, mas vamos lá, pessoal. Gráfico do dólar. O gráfico do dólar tem um ponto importante aqui no 5.040, né? 5.030, aquela região de topinhos anteriores que ele estava segurando bastante ali desde novembro, né? Que ele chegou ali e não conseguia passar de jeito nenhum para cima dessa região. Ele rompeu ali, né? Nos últimos dias, mas por enquanto não está dando continuidade na movimentação de alta. Até chamei a atenção, né? Que o dólar tinha rompido essa região. Na minha opinião, ele já tinha ali como alvo o teste da região dos 5.160, mas ainda não foi, tá? E quando eu vou para tempos gráficos menores, eu passo a observar a região de fundos anteriores, por exemplo, essa região dos 5.020. Se por um acaso esse dólar passar para baixo dos 5.020, na minha opinião, ele acaba falhando mais uma vez na tentativa de iniciar uma movimentação de alta até os 160, e aí ele volta tudo de novo para testar a região dos 950, 940 e retorna para dentro daquela consolidação que ele tinha, que era essa faixa verde que antes era vermelha, né, era uma resistência, e essa faixa verde que é uma região de fundo anterior, ou seja, ele pode simplesmente andar de lado se ele perder ali a região dos 5.020, né? No caso seria a região dos R$ 5,02, tá? Se ele perder, volta para testar aqui a faixa dos 4, deixa eu só pegar aqui, 4,95, tá? E aí, lá, suporte, a ideia é segurar e mandar novamente para testar essa faixa dos 5.005, e aí a gente acompanha para ver qual vai ser a reação ali do dólar quando volta para testar topos anteriores, tá? Então, assim, dólar, minha visão, ainda é para cima, tá? Eu tenho a leitura de que o dólar ainda é para cima, mas fiquem atentos na faixa dos R$ 5,02 ali, que é o ponto importante. Se ele voltar para baixo do pavio desse candle aqui do dia 4 de abril, né? Se ele voltar para baixo dessa mínima aqui, cuidado, principalmente se ele fechar abaixo, que aí ele volta para testar os fundos anteriores e aí retorna para dentro da consolidação, tá ok? Bem, pessoal, trouxe dois candidatos para a semana, né? Vamos acompanhar para ver como que esse mercado vai reagir. Tá região de suporte, então eu trouxe dois candidatos ali que eu acho interessante para compra, né? Ele está reagindo mais uma vez nos 126 mil Ibovespa. Vamos ver se ele rompe aí essa região de topos anteriores. Pode ser que isso ajude aí os nossos candidatos, mas vamos lá. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Copel, tá? Veja ali que está numa região bem interessante. Ele
Bem, ele falhou ali na tentativa do topo anterior e voltou para testar uma marcação que eu fiz lá no passado, né? Aqui na região dos 9,57, está testando essa região. Na minha opinião, a ideia de Copel é voltar para testar os topos anteriores, então 10,08 a 10,45. Então vejo que Copel tende a fazer algo parecido com isso, chegando nos topos anteriores, atenção, ponto importante ali de resistência. Além disso, temos 3 linhas verdes para cima e o preço, no momento, evitando linha vermelha. Vamos ver se ele consegue dar continuidade para cima, tá? Mas gosto bastante de Copel e vejo como um excelente candidato de compra. Vamos ficar de olho para ver se ele volta para testar topos anteriores, tá ok? Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Porto Belo, PTBL3. Vamos lá, vou colocar aqui as mimas, né? Então vamos lá, pessoal. Porto Belo. Porto Belo, repara o seguinte, né? Ele fez essa movimentação forte de alta, desde então vem no movimento de correção. Ele perdeu aqui um primeiro ponto de suporte, mas ele chegou aqui numa região dos 5,65, mais ou menos. Se eu traçar uma retração de toda a pernada de alta, Porto Belo veio exatamente no 61,8 de retração, deixou um fundinho aqui, fez repique, testou esse fundinho aqui, segurou, rompeu o topinho que ele tinha deixado anteriormente e está voltando para testar como suporte, tá? E está tendo reação. Na minha opinião, Porto Belo pode iniciar mais uma pernada de alta, né? E o primeiro alvo seria testar essa região, aliás, primeiro alvo, né, seria testar a região dos 7,05, R$ 7,05, depois a região de 7,60, com possibilidade até mesmo de voltar lá para os 8,60. Então, gosto bastante de Porto Belo, estou gostando da reação de Porto Belo no curtíssimo prazo, né? O único ponto de atenção que eu chamaria ali, que eu deixaria para vocês em Porto Belo, é o fato, bem, ele está deixando um pivôzinho aqui no 6,26, 6,20, tá? Se por um acaso ele perder, ele ainda pode fazer um teste abaixo de 5, na região dos 5,60. O que não pode acontecer, e que aí eu vejo que fica feio esse gráfico de Porto Belo pensando ali do lado de uma compra, é ele perder essa região de 5,60, porque se ele perde essa região, a ideia seria voltar para testar os 4,50 e aí não fica mais interessante a compra. Minha ideia aqui para Porto Belo é que ele já faça algo parecido com isso. Venha para testar esse topo anterior, rompa e já vem aqui para testar a região dos 7,70, com possibilidade até mesmo de buscar os 8,70, tá? Então, Copel, Porto Belo, dois candidatos ali que eu vejo em pontos interessantes. Vamos ver se o mercado aí ajuda durante a semana. Bem, e vamos dar uma olhada também aqui no gráfico do S&P 500. Vamos lá, pessoal, S&P 500. Bem, só recordando, né, a última leitura ali que nós comentamos do S&P 500 é o fato de que ele, na minha opinião, chegou em uma região de alvo, tá? Se você desenhar um canal de alta pelo gráfico semanal, pegando ali desde o fundo que ele deixou lá em outubro de 22, repara que toda vez que ele chega ali próximo da linha superior, ele tem tido uma realização, tá? E ele chegou mais uma vez. Começou a sentir na semana passada, mas eu ainda vejo que pelo gráfico diário, S&P 500 tem uma movimentação de alta, ainda tem um topo fundo ascendente, apesar dessa correção que ele fez ali no dia 4 de abril, ele ainda não perdeu ali a sua estrutura de topos e fundos ascendentes, tá? Vamos lá, S&P 500. No momento, do jeito que o gráfico está se desenhando, acho que já começa a ficar um pouco mais arriscado compras, né? Enfim, já está bem esticado, né? Seria bem interessante mesmo uma correção para dar uma melhor oportunidade de compra. Eu estou de olho no S&P 500 justamente no teste do topo que ele deixou aí na casa ali dos 5.260. Se por um acaso ele não fizer um novo topo, voltar para testar essa região dos 5.150, vem para a região dos 5.100, 5.100 é suporte, mas aí eu começo a ver um movimento ali que sugere um possível movimento de reversão ali, pelo menos da movimentação mais curta do gráfico, o que indica que ele pode sim voltar, por exemplo, na faixa dos 4.900. 4.900, 4.800 considero um excelente ponto para se pensar em retomar compras mais para frente no S&P 500, tá? Não pensaria em vendas agora. Eu entendo que para ficar interessante uma venda do S&P 500, eu esperaria pelo menos testar o fundo, o topo, e começar a falhar no teste do topo, e aí seria aquela vendinha mais pelo risco, né? Para quem gosta de assumir um pouco mais de risco, o stop coladinho ali no topo. Não seria um stop muito folgado, né? Porque se ele romper, a tendência é de alta ainda, e aí ele pode continuar subindo e não tem por que ficar segurando uma venda contra uma tendência de alta, né? Ou outra possibilidade seria esperar ele voltar para a região dos 5.100, perder esse fundinho anterior que ele deixou no 145 e depois montar um movimento de repique. Quando ele faz esse movimento de correção após uma queda perdendo o fundo anterior, vou acreditar na continuação da queda
pelo menos no curto prazo, acreditando que ele venha testar um próximo suporte na região dos 4.900. Aí sim também seria um ponto que daria para ficar de olho numa venda quando ele faz esse movimento de repique após ter perdido um fundo anterior, tá? Então, minha leitura para o S&P 500 continua em tendência de alta. Cuidado com vendas, mas é uma tendência de alta que, na minha opinião, já chegou em alvos. Espera pelo menos ele perder um fundo anterior, voltar para testar uma região que ele tinha ali como suporte, e aí quando ele começa a apontar para baixo, eu já começo a ver essa possibilidade de uma reversão ali, quem sabe para o S&P 500 voltando para testar um suporte mais embaixo. No momento, minha cabeça para o S&P 500, eu vejo que ainda segue sendo para compra, tá? Ou seja, se você opera o mercado americano e tem ali uma ação que está numa região de suporte interessante, eu acho que ainda vale sim uma tentativa de compra. Só fica atento porque já estamos esticados, se houver correção, essa ação que está tão bonita ali na compra, né, que está legal ali no ponto de suporte, pode ser que ela ainda volte um pouquinho mais e aí vai acabar dando um stop, enfim. Então, por isso, tomar cuidado ali, principalmente com o tamanho, né, de posição, tamanho de mão, porque entrar pesado em uma região ali onde já está bem esticado, né, está no topo do canal lá do semanal, pode ser um pouco mais arriscado, tá? De qualquer forma, difícil apostar contra o mercado americano, né? A tendência ainda segue sendo de alta, mas já começa a mostrar alguns sinais ali de uma certa falta de força, o que pode indicar para a gente uma correção até a faixa dos 4.900, 4.800, para no futuro dar uma nova oportunidade de compra para a gente em uma região de suporte mais interessante, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana e semana que vem estamos de volta aqui com a nossa mais uma gravação do nosso programa Oportunidades da Semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Thank you.